Então, meus irmãos, este capítulo 43 de Isaías, esses 2 versículos, vou ler novamente para a gente lembrar. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías é considerado, ele é dos profetas maiores, o maior e menor na Bíblia não quer dizer que é mais importante ou menos, mas essa divisão é só porque são os profetas cujos livros têm um maior número de capítulos. Então ele é um dos livros dos profetas maiores, 60 e tantos capítulos, e ele é considerado profeta messiânico. Então, mais dezenas de profecias a respeito do Messias, muitas delas com detalhes impressionantes, dentro do livro de Isaías, que se cumpriram na vida de Jesus. E um outro tanto de profecias messiânicas também, que estão por cumprir-se na volta de Jesus, no reinado de 1000 anos. Também dentro do livro de Isaías. E aqui Deus está falando, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está falando para Israel. Pensa, Israel tinha um grande tesouro, um conjunto de valores, de promessas, de experiências com Deus, experiências espetaculares na sua história. Ali em Isaías é ano 650, 70 antes de Cristo. Isaías é antes do cativeiro. Então tinha a história, né, desde o Gênesis, Noé, Abraão, Moisés, José, Jacó, né, e Isaac, Jacó, toda a história do Gênesis, depois os reis, Samuel, Davi. Então tinha uma riqueza gigantesca, Elias, Eliseu, milagres, intervenções de Deus. E Deus está falando para eles assim, olha, presta atenção. Não fiquem presos a esse passado. Não fiquem apenas considerando essa história. Maravilhosa é. Mas o Senhor é um Deus vivo. É um Deus presente. É Emanuel, Deus conosco. É um Deus real, é um Deus de hoje. Então ele estava falando, olha, preste atenção, tudo isso vocês devem lembrar. A Bíblia, a própria Bíblia, Deus falando, manda lembrar, manda rever, manda repensar. Os próprios ritos, a própria agenda anual de Israel, das festas e tal, era tudo para que eles lembrassem. Mas aqui especificamente Deus falou, não fiquem presos somente ao passado. Não considere apenas as coisas antigas, gloriosas, grandiosas que eu fiz. Verso 19, eis que farei uma coisa nova. Deus está falando, eu vou fazer algo novo. E virá a luz. Vocês não vão saber? Claramente vocês vão saber.
Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus está chamando Israel para abrir a mente, abrir o coração, a perspectiva, o faro espiritual, o anseio do coração para o novo. O novo que ele vai fazer. E dentro dessa expressão, farei uma coisa nova, Deus diz, porei um caminho no deserto. O deserto, a gente tem pouca experiência com deserto, porque por aqui não tem deserto, né? O deserto é uma área muito difícil, muito inóspita, e a pessoa que se adentra o deserto sem experiência, sem guia, sem nada, se perde e morre. Que é perigoso, tem muitas sutilezas e coisas da natureza. No deserto, normalmente, as temperaturas são muito altas na parte da manhã, ao longo do dia, e temperaturas muito baixas na madrugada. Muitos perigos. E o deserto não tem nada. O deserto não tem estrada. Como é que aquele povo, naquela época, fazia as suas caravanas no deserto? Se não tem estrada, é tudo areia, é tudo igual. Eles se guiavam pela luz do sol de dia, né? Então, o norte, o sul, o leste, o oeste. O sol se nasce no leste e se põe no oeste. Por exemplo, é engraçado como que a gente tem pouca noção. Pergunto para vocês, onde é que é o norte? Aqui, você está sentado aqui. Onde é o norte? O norte é para lá? Para você é aonde? Aponta aí você, que eu quero saber aqui. O norte é para lá? É para lá? É para lá? O norte, presta atenção, o norte, o fácil para a gente guiar com o negócio é você pensar onde o sol nasce e onde o sol morre. Aqui em Niterói, moramos em Niterói, e a gente tem a Baía de Guanabara, as montanhas do Rio, e o sol se põe aonde? Atrás das montanhas do Rio. O sol se põe no norte? No oeste. Então, para lá é o oeste. O oeste, o leste, o norte, o sul. A zona sul do Rio. Para lá. Ok, então, eles se guiavam no deserto de dia, nós estamos indo para o norte, o sol e tal. Quando o sol se punha, eles se guiavam pelas estrelas. Então as pessoas sabiam ler as estrelas. E veja, ao longo do ano, a posição das estrelas, né, o solstício de inverno e de verão, que é a posição da Terra em relação ao Sol, modifica um pouco, de acordo com a trajetória anual da Terra, e o céu muda um pouco, a estrela fica mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas é fixa, essa mudança é lenta, é a partir dos meses, das estações, primavera, verão, outono e inverno. E aí eles se guiavam pelas estrelas, não tinha bússola. Pensa que a vida, de certa maneira, é um deserto. É muito interessante na Bíblia, em Gênesis, não sei se vocês já repararam, Gênesis capítulo 1, e diz assim: disse Deus, haja luz, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então, na Bíblia, o dia começa na tarde.
Não diz, e foi à tarde, à noite e amanhã, o dia primeiro. Diz, foi à tarde e amanhã. Mas entre a tarde e amanhã tem a noite. Então, para os judeus, o sábado começa às 6 horas da tarde de sexta-feira, o Shabat. Começa sexta-feira às 6 horas e termina sábado às 6 horas. É à tarde. Depois da tarde vem a noite. Pensa que, em relação à existência, à criação, aos projetos longo prazo de Deus, essa contagem, essa maneira de contar o dia, ela também é simbólica. Para nós, temos relógio, essas marcações, o dia começa meia-noite, 0 hora do dia 12. Né? Aí vai até 0 hora do dia 13, ou 23 horas e 59. Mas, para nós, do ponto de vista espiritual, se é à tarde, então vem a tarde, a noite, que é mais longa, e o dia. Então, dentro dos planejamentos, os planos, as sequências, as eras de Deus, a criação começou na tarde. Depois veio a queda, veio a noite. E ainda virá amanhã. Nós estamos numa terra escuríssima. Nós vivemos num deserto. Nós vivemos na noite. E, nesses últimos dias, a noite vai se aprofundar. A escuridão vai se aprofundar. A força, a influência das trevas na terra, na cultura, na conduta humana, vai se aprofundar. Então, essa fala de Deus aqui, dizendo, eis que porei um caminho no deserto. Deus falando isso para Israel, onde não parece ter caminho, eu vou fazer um caminho. Então, essa profecia se cumpriu e se cumpre. As profecias têm múltiplos cumprimentos, assim, tem um cumprimento mais preciso, específico, histórico, e tem outros cumprimentos também, às vezes, históricos, uma dupla marcação. Por exemplo, Elias, em Malaquias, diz que Elias virá primeiro, antes do Messias. E no Evangelho, João aparece como o predecessor do Messias, e Jesus fala que João é o Elias que deveria vir. Mas Elias ainda virá. Essa profecia de Malaquias não cumpriu completamente. Então ainda haverá uma volta do Messias e também uma unção de Elias sobre a terra, homens e mulheres de Deus que cumprirão esse papel de preparar os caminhos do Senhor, como João preparou. Então, esta profecia, abrirei um caminho no deserto, é Deus falando assim, olha, onde não parece ter saída, onde não parece ter solução, é onde eu opero. Por exemplo, nos dias de João, ele pregava no deserto. Ele pregava fora das cidades. Não tem, no Novo Testamento, João pregando no templo, João pregando em Jerusalém. Não, ele estava lá fora, longe, no deserto. Ele morava no deserto. E que caminho é esse
que Deus abriu no deserto. É o caminho da salvação fora dos parâmetros daquela época, fora dos parâmetros religiosos, fora da mentalidade prevalente na época a respeito do Messias. O Messias que veio, Jesus de Nazaré, nasceu pobre, numa manjedoura, foi criado em Nazaré, era descendente de Davi, nasceu em Belém, conforme as profecias. Mas era um tipo de ministério do deserto. Começou assim. Depois ele pregou em Jerusalém. Depois ele pregou no templo. Este caminho inesperado, inusitado, diferente, estranho aos olhos da maioria, é o mover, é um mover, o mover de Deus na nossa vida, que não é outra coisa senão uma travessia no deserto, também assume essas características. Então, a vida é uma bênção, é um milagre, tanta coisa boa. A gente viu as criancinhas dando presentinho para a mamãe, aquela alegria da criança, da mãe, um troço terno, uma bênção. Os avós assistirem o crescimento dos netos, coisas lindas acontecem. Um jovem casal que se enamora, respostas de oração, milagres e curas, coisas lindas acontecem. Mas vamos combinar, todo dia a gente anda no deserto. A vida tem uma dureza, tem um grau de dificuldade. Imagina que o microfone, a partir do microfone à direita e à esquerda, você tem um vasto espectro em relação a sofrimento, a luta, a batalha, né? E aqui, em torno do microfone, você tem a maioria das pessoas que sofrem e tem coisas boas. Você tem extremos de pessoas que pouco sofrem na vida. E você tem extremos de pessoas cujo sofrimento é gigantesco ao longo da vida e a vida toda. Mas a maioria das pessoas no deserto da vida estão perto desse meio aqui. E Deus deu a nós uma capacidade de adaptação, de aturar, de suportar a pressão, suportar a canseira das coisas repetitivas, suportar a canseira das responsabilidades e dos trabalhos, suportar a pressão dos desafios, espinhos e cardos te produzirá, os problemas da terra, os problemas dos relacionamentos. Todos nós enfrentamos algum grau de pressão, de dificuldade, de adversidade, de frustração. E o que a gente precisa aprender neste deserto com Deus? Porque nós gostaríamos, o Senhor é Deus real, é. Ele é Deus presente, é. Ele é todo poderoso, é. E Ele nos deu o legado do nome de Jesus, o nome precioso do Filho de Deus. E Jesus falou, vocês podem pedir o que vocês quiserem ao Pai, em meu nome. Então, nós gostaríamos de que todas as nossas orações fossem atendidas, de preferência imediatamente. Imagina, você já imaginou isso? Todas as suas orações tivessem sido atendidas, que confusão que ia dar. Porque tem muitas delas das quais você já se arrependeu. Você falou, aquela oração não devia ter subido, não.
e as orações de todo mundo sendo atendidas, a confusão, porque um pede A, o outro B, e é choque. Vamos combinar. Deus é sábio, é soberano, é Senhor. Então é claro que Ele atende às nossas orações, e que alegria há quando elas são respondidas. Mas é claro que todo dia a gente anda no deserto. É claro que todo dia a gente tem um fardo a carregar, um abacaxi a descascar. E o que Deus diz? Eu vou fazer uma coisa nova. Vocês estão no deserto? Sim, estamos. Pois o Senhor diz, eu vou fazer uma coisa nova. E o nosso coração tem, eu falo às vezes do quartinho da esperança, lá dentro de nós a gente tem uma coisa ligada à esperança. A expectativa, promessas que serão cumpridas. Então, esse tema, uma coisa nova, está lá dentro daquele quartinho da esperança. Uma coisa nova na família, uma coisa nova na saúde, na vida financeira, uma coisa nova nos relacionamentos, na igreja, os milagres, uma coisa nova na terra, poder de Deus descendo, avivamento. Tantas coisas novas a gente deseja, encontros, soluções. Então, aquele quartinho, vamos chamar de quartinho da esperança, a gente tem lá um monte de coisa, mas de vez em quando você entra no quartinho e atualiza, e tem coisa ali que já passou, já deu, já era, não foi como a gente queria. A oração não foi atendida e não está mais na categoria do espera. A oração não será atendida. Não será. Você aí tem que tirar do quartinho da esperança aquilo. Então, quando Deus fala para Israel, não fique lembrando das coisas passadas, também trazendo para a nossa vida pessoal, às vezes a gente tem um apego doentio com o nosso passado, um apego doentio com as nossas experiências boas e ruins. Aquela experiência boa do passado, eu conto ela, eu valorizo ela, e é para valorizar, mas eu me apego a ela de uma tal maneira que eu não me abro para o novo de Deus agora. Eu fico agarrado àquele passado, sempre mencionando esse passado. E como eu não me abro para o novo de Deus, não acontece. Da mesma forma, as experiências negativas. Sofremos frustrações, dores, traumas. Todo o processo de cura interior passa por a gente rever aquelas experiências passadas à luz do Senhor, debaixo da presença de Deus, sob os princípios da palavra, ministrando perdão, liberando perdão, pedindo perdão, soltando, e o Espírito Santo atualiza o mover de Deus naquele passado, curando, sarando, libertando a gente daquelas feridas do passado que ainda impactam o nosso presente. Então, Deus quer, pode, tem toda a competência e nos deu um legado, uma herança dessa cura da nossa alma. Deus nos deu em Cristo Jesus uma herança do perdão dos pecados, da salvação e da cura dos nossos traumas emocionais. É para nós, é para hoje. Então, quando a gente considera demasiadamente aquele passado, seja nas coisas boas, a gente fica preso e impede o novo de Deus, seja nas coisas desagradáveis, que a gente fica preso e não consegue viver uma liberdade,
no aqui e agora e no daqui para frente. Deus quer fazer uma coisa nova. Só que, quando ele fala, eu vou fazer uma coisa nova, como é que era a mentalidade judaica da época? No deserto, João pregando, né? Eles esperavam, eu já mencionei aqui, aquelas profecias messiânicas de Isaías, ligadas ao reinado do Messias, são muitas, onde haverá paz, onde o Messias reinará a partir de Jerusalém, onde não fará mal nem dano algum em todo o monte do Senhor, o leão comerá a palha, a criança vai meter a mão na cova do basilisco, da serpente, não vai ser ferida, tudo vai ser diferente na terra, nesta terra. E não são poucas profecias messiânicas maravilhosas a respeito do reinado do Messias. Quartinho da esperança. O povo de Israel tinha essa colagem das profecias messiânicas. Porém, a coisa nova que Deus tinha para fazer era no deserto. Era um caminho onde não tinha caminho. Era rios nos lugares secos. Então, pensa no deserto da sua vida, que você às vezes tem expectativas altas em relação a Deus. Muitas dessas serão cumpridas. Outras estão presas ao seu passado. Pode ser presas ao passado bom ou presas ao passado ruim. E aí a sua expectativa ela está meio que entupida. Imagina que na sua mente, na sua fé, tem um copinho de fé, de abertura para o novo de Deus. Se ele está cheio de detrito, não tem espaço para o novo. Então, é meio que a gente tem que se exercitar nesse esvaziamento de expectativas terrenas, humanas, passadas, para nos abrirmos para o novo de Deus. E isso é muito maravilhoso, porque é real. É relacionamento vivo com Deus vivo. Ele é real hoje. A pessoa dele, as promessas dele, o estou convosco, é real hoje. É para hoje. Então, quando a gente está andando no deserto e se frustra e tem isso, tem aquilo, meio que o nosso quartinho da esperança vai juntando um monte de tralha de coisa não cumprida, os nossos copinhos de expectativa, de fé, vão se entupindo e você vai ficando meio cansado. Você vai ficando desanimado. A incredulidade vai ganhando muito espaço. O quartinho está trancado há tanto tempo, a luz queimou, você nem entra lá, vai empurrando com a barriga. Então é como se Deus dissesse para Israel, peraí, presta atenção, não fica vivendo do passado apenas. Eu sou Deus presente, eu sou Deus real e eu vou fazer uma coisa nova no deserto. O que é vou fazer uma coisa nova no deserto? É onde não tem expectativa, onde não tem saída, onde não tem caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o sim de Deus, diz Jesus. E é impressionante. Não é apenas jogo de palavras, é real. Então, se você prestar atenção, esse vou fazer uma coisa nova, já aconteceu com você, não foi uma nem duas vezes. Você estava exatamente copinhos entupidos, quartinhos sem nada,
deserto geral, e de repente Deus entra, Deus se apresenta, Ele anuncia a providência, um pequeno toque de Deus na sua circunstância. Você fala, uau, entra um óleo, entra um alívio, entra um novo, entra algo que muda o contexto. Lembre que Ele fez isso já muitas vezes e vai fazer. Não é um auto-engano, não é contar uma mentirinha para você, não. É fé. Agora, esse copinho lotado de experiências frustrantes, ligadas ao passado, passado distante ou passado mais próximo, tem que esvaziar. Porque Deus faz a coisa nova, quer fazer. E muitas daquelas promessas antigas dele, autenticamente dele, cumprir-se-ão na sua vida. Israel está esperando o Messias até hoje e vai continuar esperando e deve continuar, porque ele virá. Porque aquelas profecias messiânicas gloriosas de Isaías cumprir-se-ão em Israel, em Jerusalém. Sim, literalmente. Então pensa que muitas das promessas de Deus para a sua vida que não se cumpriram, cumprir-se-ão. Cumprir-se-ão. Então é como que Deus falando assim, olha, presta atenção, é comigo que vocês têm que conversar. Não é com o seu passado. É uma atualização do relacionamento. É aqui que está a coisa, porque no hoje, no agora, conversando comigo, eu contigo, eu sou Deus e eu dou a última palavra. E eu digo sim para você, e eu digo não para você, e eu lhe dou a mão. E onde não tem caminho, eu abro o caminho. E no deserto seco, eu faço brotar águas. Não parece que vai surgir água, mas o Senhor faz brotar e é real. Então, é maravilhoso pensar que, embora estejamos na noite da história da humanidade, e a noite se aprofunda, é maravilhoso pensar que o dia vem. Você já orou de madrugada? É muito interessante porque, em geral, de madrugada é aquele silêncio total, aquele silêncio de fundo, silêncio. Aí você acordou no meio da noite, foi no toalete, você volta, dobra seu joelho, senta na sua poltrona de oração e busque ao Senhor. Gente, que coisa linda! Ele vem conversar com você. Ele vem falar, vem ouvir. Então, é nesta madrugada, nesta noite escura do ciclo da humanidade, que nós vamos buscar a Deus. E a luz do Senhor vai brilhar no nosso coração, nos dá força para atravessar, com esperança, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem. Jesus virá. O Espírito Santo diz, ora vem, Senhor Jesus. A igreja diz, vem, Maranata. E nós olhamos para Ele e, atravessando o deserto, temos forças para prosseguir. E é muito interessante porque no geralzão a gente está esperando amanhã e sabe que a noite vai aprofundar. Mas tem o particular, o pessoal, o seu deserto, e você desentope os copinhos,
ativa a sua expectativa de fé e Ele vai derramando graça, vai se fazendo presente, vai abrindo caminhos no seu deserto pessoal. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque é muito, muito, muito bom te pertencer. Obrigado, Jesus. Como é doce o teu nome, como o Senhor é amado. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o nosso querido Salvador. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és Deus conosco. E mesmo no deserto, Senhor Deus, o Senhor é real, é presente. E eu oro por cada um, para que no seu deserto pessoal haja luz, haja águas, o Senhor seja o caminho para cada família, para cada pessoa. Eu abençoo e cada um possa esvaziar-se desses apegos errados ao passado e abrir a mente e o coração nessa fé do novo, real, presente do Senhor com a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.